Olá, estamos começando mais um programa Inteligência Empresarial. Quero desejar para você aí um ano maravilhoso, de muito sucesso, de muita alegria. E hoje nós estamos, vocês já devem ter observado, estamos em um lugar diferente, porque nós estamos visitando aqui o Teatro Bibi Ferreira, para conhecer um pouco da história de uma pessoa que já está há alguns dias, vamos saber um pouquinho aí de quantos dias, nessa estrada, porque ele tem inteligência empresarial. Você sabe, nosso programa tem como principal objetivo encontrarmos histórias assim, histórias que possam motivar você a realizar o teu sonho. Quem sabe não é esse ano o ano de você realizar o teu sonho. Por isso, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história e para que possa motivar você. Eu quero, nessa tarde, apresentar para você o Chesco. Tudo bem, Chesco? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer estar participando do programa. Eu espero que tenha êxito e continue por muito tempo ainda. Quero agradecer por estar nos recebendo nesse lugar. Imagina, aqui. são sempre bem-vindos. Isso aqui já inspira um pouco já a arte, né? Aqui é uma boa arte, né, como dizem, né? Estar fazendo teatro em São Paulo, estando fazendo teatro no Brasil é arte. É arte, isso é arte. Chesco, nosso programa, eu tenho uma pergunta que quem assiste dá até para treinar já a resposta antes. Porque ela é que dá o start para a nossa conversa. Tá bom. Eu costumo dizer o seguinte, Isaac Newton estava lá sentado embaixo de uma árvore, dizem que caiu uma maçã na cabeça dele e dali veio o uau, e ele foi escrever as suas leis. Sim. Eu costumo dizer que o empresário tem um momento que ele estava embaixo de uma árvore e caiu uma maçã e ele falou, nossa, eu vou empreender, não dá para ficar do jeito que eu estou. Qual foi o momento da sua vida que você viu que você tinha esse espírito empreendedor e que você queria realmente realizar teus sonhos e saiu, de repente, da estagnação e foi para cima? Na verdade, assim, eu para brincar, né, para ilustrar a questão da maçã, se cai uma maçã na minha cabeça, eu já ia ajudar ela para ela se transformar em açúcar, usar a semente dela, usar a casca, já ia fazer uma coisa para entrar nesse mercado vegano, que é o mercado que está muito em alta agora. Aí, né? As pessoas estão parando de se alimentar dos animais e utilizando mais o que o Papai do Céu nos deu, que é a natureza, né? Sim. Na verdade, assim, o meu início, ele é um início até, eu diria que uma coisa otimista, uma coisa de princípio positivo. Eu sempre, papai deixou a gente, eu tinha 4 anos de idade, nós morávamos muito mal mesmo. Eu comecei a andar com quase 8 anos de idade, por falta de alimentação. Nossa, 8 anos. Meu pai deixou a gente, tinha 4 anos de idade, meu outro irmão tinha 2, o outro tinha 4 meses, e o Felipe, que está lá do lado do Papai do Céu, ele tinha 6 anos. Então, assim, nossa alimentação era muito precária, a gente quase não comia, só comia o que davam, e minha mãe era faxineira. Nós morávamos numa casa muito ruim, por incrível que pareça, mas eu tinha o espírito de vencer. Eu sempre tive essa coisa. A partir dos meus 8, 9 anos ali, que eu começava a me locomover melhor, não é que eu andava me escorando nas coisas por conta até de fraqueza. Com 8 para 9 anos de idade, eu comecei a pegar Tinha um japonês perto de casa que eles tinham horta. Antigamente tinha aquelas hortas de japonês que você ia lá e comprava alface, comprava couve, essas coisas todas, né? E aí, então eu via ali, eu falava, pô, aquele monte de couve ali, aquele monte de alface, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu fui conversar com o japonês para me vender alface na rua. Então, aí ele me dava uns pés de alface, eu ia lá, vendia, voltava, pagava, ele pegava mais pés de alface, saía para vender de novo. Você aumentou o negócio dele? Eu fui vendendo. Aquela coisa que hoje em dia o pessoal anda com carriola, Sim. A gente pegava saquinho plástico, puxava na rua, assim, ia vendendo aquele alface. Aí, quando eu tinha por volta de 10 para 11 anos de idade, eu cismei de engraxar sapato. Tá, quantos anos? Uns 10 para 11 anos de idade. Eu estou vendo isso que é a idade do meu filho, eu estou imaginando o seu tamanho. E eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sou muito viciado em trabalho. Até me perco na minha vida pessoal, até por conta do vício do trabalho. E aí, com 11 anos de idade, mais ou menos, eu resolvi engraxar sapato, que eu via a molecada ganhando um dinheirinho, eu falei, vou ganhar dinheiro também com isso, pô. Só que aí eu comecei a fazer caixa de engraxar sapato. Fiz a minha caixa de engraxar sapato, que a gente pegava aquelas caixas de maçã, fazia e ia para a rua, né?
E aí as primeiras engraxadas que eu dei, eu achei muito ruim ficar trabalhando com aquilo. Era muito ruim ficar engraxando, sentindo o chulé dos caras, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer umas caixas de engraxar sapato, colocar pasta para escova, pano e vou alugar para a molecada. Empreendedor. Você viu a franquia. Então, eu comecei a pegar as caixas que eu montava e dava para a molecada para eles engraxarem sapato. Então, eles engraxavam 10, 15 sapatos por dia. Então, eles cobravam lá 10 cruzeiros, que na época era cruzeiro, né? Então, eu ganhava ali meus 20% daquela atividade que eles faziam. E aí, no decorrer do tempo, eu conheci a Dona Lourdes. Dona Lourdes era uma senhora que fazia sorvete e gelinhos. E aí eu falei para ela, e era gelatina também, tinha aquelas gelatinas que vinha no potinho. E aí eu falei, a senhora não quer me dar umas caixas, que aí eu ponho a molecada para trabalhar e quem fugir da regra eu vou buscar. E eu ganho minha comissão. Então eu comecei a comissionar tudo que eu me organizava. Eu tinha meu caderninho de despesa ali, o que eu ganhava, o que eu perdi, e eu ganhei meu primeiro carro. Eu comprei meu primeiro carro, eu tinha 13 anos de idade, que eu comprei uma Veraneio, que era da polícia, uma sucata. Veraneio. Aquela vermelho e preta, né? Tinha até uma música, Veraneio Vascaína, né? Aí eu coloquei na porta da minha casa, que era na Carvalho, cidade de Carvalho. Então, eu coloquei ela na porta, ela não andava, o motor dela era ruim, era toda ruim, mas era um carro. Sim. E aí eu lavei ela inteirinha, peguei um giz e escrevi oferta. Eu vendi no outro dia. Veio um senhor e comprou a Veraneio que eu estava vendendo ali. E ali, com aquele dinheiro, eu comprei 2 Fusquinha 66, daqueles café com leite, na época. Com o dinheiro que eu ganhei dali, eu comecei a comprar e vender carro. Você comprou a Veraneio com o dinheiro dos geladinhos? Dos geladinhos, da caixa de engraxar sapato, das coisas que eu fazia. Sim. E com o lucro dela, você comprou 2 Fuscas? Comprei 2 Fuscas. E eu tinha também uma área de cemitério. Como assim, cemitério? É uma área de cemitério que a gente ia lá no Cemitério das Saudades, pegava uma quadra e eu recrutava os moleques para limpar as campas. Então, assim, a família ia para limpar as campas, então o moleque que limpava, ele ganhava 10 cruzeiros, ele me dava 2 cruzeiros, que aquela área era minha. Você administrava então, eu administrava uma parte do cemitério para poder... Sem passar por uma licitação. Nada, por licitação. Ali minha, o seguinte, era grandão, então tinha aquela coisa, né? Então, acabava ganhando dinheiro com isso. E aí comecei, então, a minha vida, ela começou praticamente dessa forma. Você estava com quantos anos na cidade aí? Com 16 anos eu tive 2 lojas de carro. 16 anos você tinha 16 anos, 2 lojas de carros. E aí eu me meti com meu pai. Ele jogava baralho, né? Ele jogava baralho e ele perdeu tudo em baralho, inclusive as minhas coisas também. E aí, então, comecei a açougue, me meti com açougue, fui buscar algumas coisas. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de empreender. Sim. Eu sempre, tipo assim, alguém falava para mim, aquela cadeira vai dar dinheiro. Eu vou lá. Se vai dar dinheiro, se não vai, eu vou e acabou. Vou tentar. No mínimo, a ideia é você nunca vai saber o resultado final se você não tentar. Sim. Então, acho que essa é a maior inteligência que nós podemos ter. A inteligência de tentar. Você tem que ser otimista a ponto de falar assim, eu vou fazer. Você não se intimidava com o desafio? A palavra medo, para mim, ela só teve significado depois que eu casei, que era o medo dos meus filhos, de eles adoecerem, de repente acontecer alguma coisa de mal a eles. Com eles, na verdade, com eles. Não com a sua esse pessoa. É o medo só, não comigo. Palavra medo para mim ele não existe. Né? Então, em todos os aspectos, eu digo que o medo ele passou muito longe de mim. Sim. Passou muito longe. Nesse período você atravessou vários governos, né? Porque imagina a sua cabeça, assim, ou você ignorava todas as crises e tal. Eu nunca imaginei o que é crise, na verdade, né? Eu nunca imaginei o que é crise. Para mim, crise é uma palavra escrita com um lápis ou caneta. Porque, assim, se você for ficar pensando no que está acontecendo lá fora, você não faz nada aqui dentro. Sim. Toda hora é automutado, né? Você se muta a toda hora. Toda hora você tem que se mutar. Está com dificuldade de grana? Puta, essa menos aqui vai dar mais aqui. Então vamos fazer o mais aqui para o menos
sumir. Olha, eu tenho 2 litros de gasolina, dá para ir até onde? Dá para ir até ali. Mas se eu for metade e a outra metade eu fizer dessa outra forma, eu vou chegar onde que eu quero. Então vamos fazer dessa forma. Sim. Então, quer dizer, eu não tenho essa preocupação de falar a questão da crise. A crise existe quando as pessoas que falam assim, eu não sei o que eu vou fazer. Se você não sabe, sente e vai dormir. Não faça, não faça, vai dormir. Não é assim, eu sempre pensei dessa forma. Sim. Muitas vezes eu sempre falo para as pessoas que eu não consigo deixar de tentar. Eu não consigo deixar de tentar. Eu acho que o grande empreendedor é o cara que tenta. Por mais que ele erre, ele pelo menos tenta. Você tem um raciocínio matemático desde cedo, né? Muito. Eu sou muito bom. Graças a Deus, eu sou bom em matemática. Porque com 10 anos você já está fazendo os cálculos. Graças a Deus, assim, eu pego conta, assim, às vezes eu estou fazendo compra no mercado, por exemplo, quando chega no caixa, vai dar tanto. Vai lá e deu tanto. Então, mas o máximo que eu erro é centavinhos que às vezes acaba passando. Eu percebi, porque logo cedo a sua mente já calculava o lucro. Você calcula o lucro para poder obter resultado. Sim. É isso. E a multiplicação do seu trabalho pelos outros. Até hoje, né, nós temos um mercado muito grande. É que, na verdade, eu perdi muita coisa na minha vida, porque eu acabo quando começa a ficar muito fácil as coisas, eu acabo deixando para trás. Fica muito fácil, não tem desafios. O desafio para o desafio, parou a vontade. Tem que ser difícil sempre. Essa coisa comercial é bem isso. Então, assim, eu montei uma revista de agronegócio, eu montei agência de eventos, eu fiz bastante coisa já, mas assim, tem coisa que vai... Eu fui fotógrafo durante 14 anos da minha vida, então... eu lancei, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, uma coisa de autoestima. Eu fui júri daquele concurso da Loira do Tchan, para entrar a Sheila Mello. Né? E na época eu fotografava o Gugu, que a gente fazia as fotos das coisas do Gugu. E aí, então, eu estava fotografando o Gugu, uma terça-feira. Entrou o Magrão, que era o diretor do programa, e fez assim, caracas, o Cauadã fechou com o Faustão e vai deixar a gente na mão. Aí eu pensei comigo, mas extremamente rápido, assim. Eu falei, o concurso foi agora, tem um monte de loira lá. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ô Magrão, eu tenho um grupo de loiras, cara, que saiu lá do Tchan. Ele olhou para minha cara, você tem o quê? Eu falei, um grupo de... Qual é o nome do grupo? Axé... Aí eu lembrei da loira. Eu lembrei da cor do cabelo, eu falei assim, Axé Blonde. Ele falou, domingo no ar, meio-dia. Não tinha grupo nenhum, não tinha nada. Eu conhecia as meninas. Aí eu fui para Divogo, que era do Marcos Mendonça e do Márcio Mendonça, fui lá e falei, cara, coloquei uma merda aí na parada da gente aí. O que foi? Puta, eu falei que eu tinha um grupo chamado Axé Blonde. Aí registramos o grupo na hora, corremos atrás. Em 4 dias nós montamos 3 músicas, coreografia, fizemos roupa. E aí, então, no domingo, meio-dia, a gente subiu o grupo Axé Blonde. Acho que muitas pessoas não sabiam disso, né? O Axé Blonde nasceu exatamente dessa forma, foi da minha cabeça. E vou dizer uma coisa para você, foi para mim uma felicidade e, ao mesmo tempo, foi uma tristeza, porque as pessoas que estavam envolvidas, todos foram zoiões e acabou com o grupo, sendo que acabou de uma forma muito errada. E o grupo foi um dos grandes sucessos na época, em 98. Nós fizemos 351 programas no ano. Nossa, mais Nós fazíamos de um por uma dia. média de 35 shows por mês. Nós vamos dar uma pausa. Lógico. Eu falo demais. Não, mas as histórias são incríveis, são incríveis. Nós vamos conhecer um pouquinho mais. Daqui a pouquinho, nós vamos, lógico, para os nossos amigos, patrocinadores. Nós já voltamos, porque tem muita história, né? Pelas contas, já viu, né? Ele já deve ter vivido aí pelo menos uns 120 anos. Vamos ver o que acontece daqui a pouquinho. Já voltamos. A farmácia Prazeres Mais Popular é destaque em conforto e atendimento.
Reafirmada pela preferência da maioria, com maiores benefícios em tudo: medicamentos, cosméticos e perfumaria. Economia é na farmácia Prazeres Mais Popular. O atendimento que você merece ter. Eu estudo no Colégio Adventista, pois esta é a minha base. A minha educação está aqui, neste lugar, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, seriedade e profissionalismo. Aqui a gente aprende mais sobre Deus, respeito, compromisso, responsabilidade, igualdade e dedicação. Faça já a sua matrícula no Colégio Adventista. Voltando com um pouquinho mais, porque o nosso programa ele tem um tempo limitado. E tem algumas histórias que eu vou ter que falar com o Luca aí, que a gente vai ter que fazer em outros blocos aí, viu, diretor? Porque vai faltar um pouquinho. Quero até agradecer o Chesco, é um amigo do nosso diretor, né? Do Luca. Acho que vocês daria para fazer um outro programa, né? Se colocasse vocês dois juntos, que eu acho que deve ter história, hein? Dá para sentar e contar a história, pelo menos a gente vai falar até da Santa Ceia de Jesus Cristo. Depois em off você vai me falar algumas coisas para eu poder chantagear depois meu diretor. Que não, aí não dá, aí não vai dar não. Você vai estar junto, né? Na história. Não. Nós paramos quando em 1910 você lançou... Não, na verdade, assim, eu acho que são fases que a gente passa na vida, né? A gente vai buscando realizações, na verdade, né? Sim. E aí, obviamente, depois do Achablonde, eu perdi tudo, fiquei sem nada, que foi uma grande decepção da minha vida. Eu perdi meu estúdio de fotografia, eu perdi praticamente meu chão. Sim. Eu fiquei sem dinheiro para tomar café. Nossa, eu não zero tinha dinheiro para mesmo. tomar café. Eu estava indo trabalhar de faxineiro com um amigo meu, Cacá. A gente fazia recuperação de piso, limpava banheiro, e eu ganhava na época 80 reais por dia. O cara que saiu de ganhar 300 pau por final de semana estava ganhando 80 reais por dia. Perdi tudo. Idade, tudo. Só para a gente ter uma noção dessa Na trajetória. época eu tinha acho que 29 para 30 anos, na época. Já era o momento para já ter uma reserva, já estar mais um pouco mais... A única reserva que eu tinha é que eu tinha uma boa casa que ficou para o meu filho, que está lá. A casa está lá, então é dele. Né? Então, assim, aí comecei a trabalhar com esse amigo meu, trabalhei até como faxineiro. Aí um dia, eu estava até de uniforme estava com uniforme cinza, com verde, eu lembro disso, com luva verde na mão, que eu estava limpando uma escada. Uma senhora passou por mim e fez assim, fora que nesse tempo todo eu já fazia teatro, já fazia TV e o caramba, mas era pouco, né, pra gente. Porque às vezes a pessoa acha que o sucesso, muitas vezes o cara está na televisão e ele não tem dinheiro para comer em casa. Ele come o que tem no camarim lá, porque em casa a hora que ele chegar ele não vai ter. Então é aquele cara que vive só de sucesso. É um status, né? Muitas vezes levanta o nome do cara, o cara está todo ferrado. Né? Então isso acontece muito no mercado artístico. E eu nunca vivi só disso, né? Eu fui sempre querer mais, né? Trabalhei em circo, fiz muitos comerciais de televisão, fiz bastante coisa. E aí, então, eu estava limpando a escada, aí uma senhora olhou para mim e fez assim, gente, você não é aquele menino que fez o comercial dali há pouco tempo atrás? Eu falei, sim, sou eu. Por que você está virando faxineiro? Eu falei, sim, eu estou ganhando meu dinheiro, aquele dinheiro já acabou. Então, assim, eu sempre fui, eu não tenho vergonha de fazer as coisas. Se tiver que pintar, eu pinto, se tiver que limpar, eu limpo. Eu não tenho problema nenhum com essas atitudes. Então, eu comecei a ficar muito ruim de dinheiro, depois do Achablonde, e aí então eu fui trabalhar no Raul Gil.
Fui trabalhar no Raul Gil, trabalhei um bom tempo no Raul Gil, aí me deram o Cris Duran para poder alavancar. Então eu ganhei um bom dinheiro com o Cris Duran, eu consegui pagar todas as minhas dívidas com o dinheiro do Cris Duran. Com as caravanas que a gente vendia no Raul Gil, com a abertura que acaba, o network que você acaba buscando, né? Sim. E aí, conclusão da história, aí nós fomos, eu parei de fazer, eu cansei da questão musical, e então eu comecei a fazer um espetáculo chamado Por Cima ou Por Baixo, mas com muito humor. Fazia As Filhas da Mãe, mas fazia esse espetáculo também. Mas a verba era muito pequena, tudo era muito pequeno. E aí eu acabei brigando com um dos parceiros desse espetáculo, que era no Teatro Eva Vilma. E aí eu virei para ele, isso nós estamos falando de 2007. Eu virei para ele e disse assim, eu vou comprar meu teatro ainda, e você ainda vai passar na porta e vai pedir para pauta para o meu espetáculo, para um espetáculo teu. E você falou isso para... Para o diretor e o dono do espaço, que era o Eva Vilma na época. Então, eu sempre fiz projetos, corri atrás de tudo. Então, aí o que aconteceu? Um dia, eu coloquei As Filhas da Mãe em cartaz aqui, nesse teatro aqui chamado Bibi Ferreira. Paguei a pauta, porque eu tinha patrocínio para pagar a pauta, já estava começando a rentabilizar financeiramente. E aí, conclusão, quando eu cheguei para estrear, o teatro estava fechado. Eu tinha pago, então o cara tinha destruído tudo aqui, estava perdido, o teatro estava cheio de dívida, o teatro não tinha poltrona, não tinha palco, não tinha luz, não tinha nada. Era um palco que não existia, que era, quem administrava aqui era o Irã Ravache. E então, ele me ofertou a compra do teatro em 50%, na época. Aí tudo bem, eu tinha o dinheiro do patrocínio, eu falei, vou comprar o teatro em 80%. Mas eu comprei sem dinheiro, porque se o patrocínio não entrasse, eu estava ferrado. Sim. E aí então, entrou o patrocínio e eu comecei a investir aqui dentro. Eu gastei por volta aqui mais ou menos uns 400 mil para arrumar o teatro num todo. Aí eu vim descobrir que o teatro não era dele. E todo o dinheiro que entrou aqui, ele deu fim no dinheiro. Conclusão da história. Aí eu vim descobrir que o teatro era do Sérgio Santini e do Carlos Duque. Aí teve uma situação desagradável entre todos, mas por fim acabou permanecendo comigo, porque a forma de investimento financeiramente ia ocasionar uma questão criminal até muito grande. Então eles preferiram abrir mão e tocar adiante. E aí então eu vim tocando o teatro até hoje, e hoje a gente chega a atingir cerca de 8 mil pessoas no mês, numa sala cultural de 300 lugares. Isso mais ou menos é um pouco da nossa história. Hoje eu tenho 12 produções de teatro aqui. 12 produções. Tem o Trair Coçar, é só começar. Nós temos... Você estava falando, já está quantas? O Trair está há 33 anos. Aqui décadas. no nosso teatro ele está aqui ele vai e volta, mas quando ele fica aqui, ele fica 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos. Lota, né? Lota. É um casamento absurdo. Trair Coçar e Teatro Bibi Ferreira é absurdo. Eles chegam aqui, eles lotam. E assim, graças a Deus, a gente tem os infantis, né? Tem os 3 Porquinhos, o musical que está há 10 anos em cartaz. Nós temos a Bela e a Fera, que é clássico. Tem o Aventura na Neve. Nós temos o Peter Pan. Todos esses estão em cartaz. Todos estão aqui. Tem 12 espetáculos em cartaz aqui. 12. E é isso. Esse é o nosso trabalho aqui. Sim. Esse é um pouquinho da história do Chesco, bem rapidinho e resumindo. É bem condensado. Pelo que você quebrou mais de uma vez nessa trajetória. Quebrei 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Quebrei 3 vezes, mas eu digo que Deus sempre está com a mão sobre mim. Sim. Eu acredito muito em Deus, acho que não sou evangélico, mas assim, eu acho que Deus tem que estar presente sempre em nossos atos, né? Sim, nessa trajetória. Nessa trajetória eu tive muito Deus na minha ajuda. Sim. Porque se não fosse isso... E olhando para frente, porque você tem muita fome, né? Na verdade, assim, a minha fome é muito grande. A minha fome é deixar uma herança boa para meus filhos e não deixar herança. Não herança de dívida, né? E viver, né? Pelo menos, né? Sim, mas agora você está full time com teatro, tem outros projetos. Estou com teatro, mas eu já estou buscando... tem uma situação de agronegócio, tem alguns programas que com o seu diretor a gente está tentando ver se a gente arma alguma coisa. Eu tenho uma hamburgueria
Eu nunca fiz hambúrguer na minha vida, né? E eu montei, então, uma hamburgueria. Uma hamburgueria que é lá no aeroporto. Você nunca fez hambúrguer? Nunca fiz hambúrguer, mas eu montei uma hamburgueria. E eu ganhei na região lá o prêmio de melhor hambúrguer da região e quem faz todos os blends sou eu. Eu não sou chefe de cozinha, mas eu estou melhor parado. Se você quiser comer um hambúrguer, por quem não sabe fazer. E vai lá comer porque é muito bom. O bom é que assim, lá eu fiz uma hamburgueria voltada a automobilismo. Então todos os nossos hambúrguer lá têm nome de veículo. Só que os veículos antigos. Então, a Veraneio, que nós tem uma temos história. o Fusquinha, nós temos o Opala SS, Tem o o Passat, Maverick, não, tem Passat também, tem Carmanguia, tem Brasília. Então, cada um deles cada lanche tem um nome. Tem um nome. Poxa, que aí bacana. a batata, por exemplo, é combustível, porque aí vem com requeijão, com catupiry, que legal. com bacon. Então, E qual é o o nome combustível. qual o nome do espaço? Laranjinha Burger. Laranjinha Burger. Por que laranjinha? Porque as paredes já estavam pintadas de laranja, porra. Por que eu vou mudar o nome? Coloquei laranjinha. Não foi um insight assim? Não, nada, eu olhei ali a laranjinha mesmo. Você demorou dias pensando. É uma laranja é fome, né? Fome, como a cor da fome é amarelo e laranja, né? É isso. Para economizar, né? Você já deixa a pintura lá, tá pronta. Tiesco, todos os nossos amigos que passam por aqui, nós fazemos, você preencheu antes, que é uma análise de perfil, que fala um pouquinho da sua personalidade. E, se você me permite, posso falar de você? Pode, lógico. Chega uma idade que pode falar bem ou mal, né? Pode falar mal também, mas fala de mim, pô. Isso que você preencheu, ele fala um pouquinho dos fatores comportamentais. E é isso, essa análise... Gente, calma, fica tranquilo, gente, que essa análise vai ser complicado, tá bom? Tá bom? Dá um tempo, ele vai respirar para falar. E olha, diferente do que você andou fazendo, que deu inconclusivo, o seu deu resultado. Aqui fala o seguinte, que você é uma pessoa muito intuitiva. Na verdade, quando você vai você toma decisões muito rápidas, você busca muito da sua experiência. Você não precisa de muitos dados para tomar uma decisão. Nós chamamos isso de assertividade, você tem uma assertividade alta. Então você tem um insight e você vai para cima disso. Você tem uma fome, eu falei sobre a fome de desafios, não é isso mesmo? É isso aí. Relacionamento, um dos pontos fortes aí dos seus superpoderes é relacionamento. Você é uma pessoa que se dá muito bem com gente. Você não tem problema de se comunicar. Eu estou comprando até um zoológico para ver se eu consigo mudar de negócio. Você vai pôr gente dentro do zoológico? Na jaula, né? Do jeito que eles estão cuidando dos nossos animais. E um outro ponto é que você come cru, né? Você tem pressa. Os erros são esses. Você tem pressa para fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Então essa combinação da sua assertividade com a sua pressa te faz querer realizar. E uma das coisas que você comentou e que também deu na nossa análise, você é motivado muito por desafios. Então você gosta de conquistar. E quando você conquista, o seu olhar já está para outro lugar. Para outra conquista. Eu costumo dizer que não existe perfil ruim, existe pessoas nos lugares errados. Você está no lugar certo no empreendedorismo. Seria difícil ter você como funcionário. Eu não ficaria. Eu pediria a conta. Porque eu pediria a conta. Se ele quer tomar o meu lugar, não ia dar muito certo. Eu já ia querer ser apresentador. Então, é bom essa parte. Mas isso é muito bacana. Deixar contigo depois para você dar uma lidinha. Lógico, essa é uma ferramenta da nossa empresa. Tem algo também que nós costumamos deixar, que é um certificado da sua participação conosco aqui do nosso programa, tá? Porque nós acreditamos que as pessoas, todas temos, né? Depois que nós tivemos aí o Goleman explicando, nós temos diversas inteligências. Algumas pessoas têm inteligências espaciais, outras intrapessoal. E eu costumo dizer que não existe perfil ruim, existem pessoas nos lugares errados. Não adianta você querer ficar tentando ensinar uma tartaruga a subir uma árvore. Ela tem o espaço dela. Então você contrate um macaco, cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço. E algumas pessoas querem ser empreendedor, mas não querem se arriscar. Algumas pessoas têm medo de quebrar. Eu quero deixar esse recado para você. Quebrar não é uma regra, mas eu vou dizer para você, muitas pessoas que chegaram no sucesso quebraram, né, Tiesco? Todos. Eu desconheço qualquer um. Até o nosso diretor, que é o seu diretor, teve uma época rapidinho, só para você entender. Por favor. Tivemos um estúdio maravilhoso, inclusive era assim, na sociedade com
com aquele pianista o João Carlos Martins, aquele pianista, era maravilhoso. Estava ótimo, de repente quebrou, todo mundo saiu para tudo quanto é lado, todo mundo saiu com o rabinho embaixo da perna, mas está todo mundo vivo de novo. Então, quer dizer, isso é a vontade de ser. Entendeu? Lá a gente fazia coisa do Leonardo, fazia um monte de disco, de um monte de gente legal. Roberta Miranda, Sula Miranda, todo mundo lá. Chegava lá, tinha um monte de gente famoso lá. E de repente quebramos. Nós quebramos. Saímos sem nada. Saímos sem nada. Ainda na enchente, aproveitamos a enchente, que deu uma enchente no dia. Deu uma surfada lá. Mas é isso. Se você tiver medo de errar, você nunca vai acertar. Nem comece, né? Nem comece. Legal, eu acho que é bom deixar essa frase bem firme. Se você tem medo de errar, nem comece. Nem comece. Nem começa. Nem começa. Então, eu ia falar para você que não é uma regra, viu, meu querido, minha querida? Não é uma regra, mas esteja pronto. E se quebrar, o que faz, Tisco? Levanta e vai embora. Vai embora. Passa a cola. Cola de novo. E vai de novo. Usa a inteligência e a sabedoria e vai embora. Não fique com vergonha. Nunca fique com vergonha do que você é. É legal e sim do que você não falou muitas quis coisas ser. legais, mas acho que é muito interessante. Você trabalhando numa atividade que para alguns poderia ser humilhante, mas você fazendo com muita dignidade. Imagina. Ser reconhecido e falar, e daí? Qual o problema? Daí, não tem problema nenhum. Vamos trabalhar. Quer sentar comigo, varrer o chão também? Vamos embora. Você chega aqui no meu teatro, aqui, muitas vezes eu estou de bermuda limpando o chão, montando o cenário. Ah, você é o dono. Não importa. É isso. As pessoas falam, mas você é o dono, você está varrendo, limpando o chão? Tô. Por quê? Você tem vergonha de fazer isso? É muito legal. É simples. Muito bacana. Por isso que é com satisfação, quero entregar para você o certificado de inteligência empresarial. Gente, câmera, por favor. Aqui, Isso, ó. dá um close. Luiz Francesco, close, por favor. Não fiz a unha hoje porque eu estava mexendo com... tá vendo? Aqui. Muito bem, obrigado aí, muito obrigado. Quero agradecer. Vai para minha parede. Por favor. Vai para minha parede. Quero agradecer a sua participação aqui conosco, desejar muito Cara, só sucesso. tem um erro aqui, viu? Tem um erro? Porque assim, para mim não podia sair nunca a inteligência. Imagina, você tem. Imagina, brincadeira. Você que está assistindo, ele tem ou não tem muita inteligência empresarial? Faz aí uma enquete aí, tem ou não tem? Se der mais que 10%, eu já estou feliz. Te agradeço Eu que agradeço. pela simpatia, por dividir, assim, eu sei que poderíamos ficar muito mais tempo, mas já foi muito motivante, viu, Pode ter Tisco? certeza. Então, assim, fica um recado para você, se mantenha, nunca desista. Mesmo que o patrocinador vá para trás, fala assim, não quero mais, busca outro. Sim. Nós temos hoje nós temos no mercado aí quase 10 mil empresas, tem o micro, tem todo, pede para o cara da pastelaria, não tem importância. Eu acho que o importante é pedir, não é vergonha a gente pedir. Quando a gente vai falar do que a gente mais gosta, que é a gente mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito sucesso. E para você que está nos assistindo, agradeço o tempo que você esteve conosco. Tenho certeza que você tem um sonho. E é com essas histórias que nos fazem acreditar de que é possível. Você tem vontade? Tem coragem? Vai para cima. E nunca esqueça, o teu sucesso vai ser do tamanho da sua coragem. A vida é viva, meu querido. Até semana que vem.